Salve, salve, muito bom dia, agora 10 horas 3 minutos. Vem com a gente, tá começando aqui a nossa revista radiofônica na Pan. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta, dia 8 de dezembro de 2017. A bufunfa voltou. Lava Jato devolve para Petrobras 654 milhões de reais que haviam sido surrupiados da empresa. Segundo a Procuradoria, essa é a maior quantia já recuperada em uma investigação criminal. Peoa milionária. Flávia Viana vence o reality A Fazenda Nova Chance. Ela desbancou o Matheus Lisboa e o ex-BBB Marcos Harter. É sexta-feira, pessoal. Você sabe o que é digissexualidade? Alguém sabe aqui? Olha, tô querendo saber. Eu tampouco. A sexóloga Paula Napolitano traz os detalhes daqui a pouquinho dessa nova, orientação sexual. Isso que vocês ouviram. Digissexualidade. É uma orientação sexual? Pois é, vamos saber com ela, porque tô achando meio exagerado isso aqui, não? Daqui a pouco ela esclarece. Eu tô achando que cada vez mais a gente sabe menos, sabe? Esses são alguns destaques do Morning que tá começando e agora divulga a hashtag desta manhã para quem ainda não sabe, né, Paulinha? Pois é, senhor Edgar, você sabe que ontem a fala do senhor Cláudio Tognoli sobre paquera grudou na minha cabeça. Ficou, né? Não é verdade? Mas uma discussão que se estendeu. Lá em casa até à tarde a gente discutiu isso. Pois é, o Tognoli é uma figura, né? E pra quem perdeu o programa de ontem, pra entender um pouquinho, qual que era a dúvida do Tognoli? É a seguinte, como é que ele vai educar os filhos em relação à paquera? Qual é a linha entre a paquera e o assédio, por exemplo? Foi isso que a gente discutiu um pouquinho ontem aqui. E eu fiquei imaginando uma cena... Qual? Que entrou até nos meus sonhos, que era o Tognoli paquerando por aí. Você pensou nisso? Foi só o que eu pensei, passei a noite inteira, sonhava com momentos em que Tognoli paquerava uma, paquerava outra, às vezes dava certo, às vezes não, entendeu? E é por isso que eu quero que hoje o Twitter, esse exército de pensantes, nos ajudem, nos mandem ideias, porque a hashtag é EuPaquerando. Olha aí, pronto. Como é que você faz o seu avanço? É isso aí. Como é que você se comporta? A abordagem, como é que é? Qual é o seu limite? Qual é o GIF que te representa? Eu sei que a gente vai para os assuntos mais comentados do Brasil com a hashtag EuPaquerando. Boa, Paulinha, isso aí. Aqui pelo nosso WhatsApp você interage também. 11 931 17 1009. Como é que você paquera, hein? Qual é a linha que separa aí a paquera do assédio? Seguindo aí nessa proposta da hashtag da Paulinha, hein? Vamos lá. Qual é a cantada que você usa? Sei lá, a tua estratégia. Quer divulgar? Quer patentear e divulgar aqui com a gente? Manda sua mensagem em áudio ou em vídeo 11 931 17 1009. Estamos aguardando. No mais, você pode assistir o Morning Show pelo aplicativo da Jovem Pan. Pode ver pelo nosso portal também, jovempanfm.com.br. Temos um canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Por ali você confere tudo em imagens, o que a gente fala nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro. Tem também nosso perfil no Instagram, tem o Facebook com conteúdo extra, passa por lá, gostando, deixa o seu joinha, que a gente gosta bastante, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Fala, Carol, bom dia. Bom dia. Você sabe que eu lembrei de uma tática que a gente usava lá na rua, né? O pessoal da turma, a gente sempre tem uma tática, né? Queremos saber. Pra não levar muito toco, pelo menos pra prever, né, se você vai levar um toco ou não, a gente pedia pra alguém perguntar. Dar uma sondada? Dar uma sondada. Tá. Por acaso você acha legal a Carolina, o Tognoli? O que você acha do Tognoli? Parece que a Carolina está afim de você, não sei. Não sei. E aí fazia o campo ali, sabe? O meio de campo. O tempo verbal do operador de telemarketing. Será que ela estaria gostando? Estaria gostando? Será? E tal. E aí se o cara, pode ser, não sei, se ela se aproximar. E aí você... Aí a trincheira já estava... uma forma de você evitar um toco aí. Tem alguma estratégia que você quer divulgar para inspirar nossos ouvintes, Tognoli? Não, tem. Eu acho que eu contei essa história aqui o ano passado, que um político bem famoso
falou pra uma atriz que me contou na entrevista. Posso convidá-la para jantar? Nossa. Mas isso foi nos anos 80, quando ainda não estava pacificada a escola do politicamente correto. Nossa, meu exemplo super pueril da década de 90, ele vai Edgar, falar. Convidá-la pra jantar. Era a Gwyneth Paltrow falando do Harvey Weinstein, essa entrevista. É, do Tonholi. tipo isso. Eu não queria dedar o Tonholi aqui, mas a gente tem intimidade com ele. o Novembro Azul já passou, não precisa me dedar. A paquera é sempre... Ele vai pelas guitarras, entendeu? Ah. Você quer ir em casa As ver 500 uma das minhas 149 guitarras? 500 guitarras. Não é isso, Tonholi? Não tem Gibson, não vai por aí. Não. Olha, como diria o Paulo Francis, eu sou um homem de leite e frutas. Que é isso, cara? Seja lá o que isso quer dizer. Vamos lá. Engatando uma segunda marcha aqui, mandando bala no Morning Show que entra no ar nessa sexta. Empolgados aqui com as paqueras e as teorias e as estratégias de paquera. Vamos lá. Vamos falar de coisa séria. Vamos levar o assunto adiante, Carol. Vamos lá. Após uma série de denúncias de assédio sexual, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, a entidade que escolhe os prêmios do Oscar, adotou um código de conduta a respeito desta questão. Vamos lá. O cerco está se fechando cada vez mais, né, Carol? Tá, inclusive nessa esteira que a Paulinha acabou de falar, né, da expulsão do produtor Harvey Weinstein, que é acusado de assédio sexual, o que foi uma baita quebra de tradição de 90 anos da academia. Ele foi a segunda pessoa a ser expulsa do corpo diretivo do Oscar. Então, a diretora da academia, a Dawn Hudson, apresentou as novas regras aos 8.427 membros por e-mail na quarta-feira. E na quinta-feira a imprensa ficou sabendo. Então esse novo código de conduta estipula que a academia não vai ter espaço para pessoas que abusam do seu status, poder ou influência de forma que viole os padrões de decência. A gente tem até o print desse aviso. Diz também que os padrões de conduta foram elaborados em uma força-tarefa lançada pela academia em outubro e foi formada justamente a partir dessas acusações de dezenas de mulheres de assédio e abuso a partir das denúncias do diretor. Diretor que ganhou um Oscar de melhor filme, né, por Shakespeare in Love, negou todas as acusações de sexo não consensual. Agora, é até bom a gente dar um contexto. Quem são esses mais de 8 mil membros, né? O que eles fazem ali? Eles, então, escolhem, de fato, elegem os melhores filmes. E eu estava conversando até com a Paulinha antes aqui, qual é o perfil desses membros, né? Quem são eles de fato e qual é o que a escolha deles e o perfil deles acabam influenciando na escolha também dos filmes e no comportamento, portanto, do que acontece a partir disso. E essa mudança foi bastante grande nos últimos tempos, né, Paulinha? Desde aquela hashtag #OscarSoWhite, né? Que começou a se mexer bastante nesse corpo de votantes. Porque o que acontecia, Ed? Normalmente eram homens brancos, mais velhos, acima dos 50 anos, e que têm uma visão de mundo e que por isso votavam em determinados tipos de filme, em determinados atores, enfim. Temas. Exatamente. Então, o esforço que vem sendo feito e que no ano passado culminou até com a premiação de Moonlight como melhor filme e não La La Land, ao contrário da confusão que aconteceu ali no final do Oscar, é que eles têm trazido outras pessoas, então pessoas mais jovens, de outras etnias, tentado equilibrar ali mulheres e homens, para trazer realmente uma diversidade maior e para aí conseguirem um resultado também diverso, né, que não seja tão segmentado. E é isso que tem sido feito e parece que tem dado resultado. A gente tem tido resultados de premiação um pouco diferentes do imaginado. Em função dessa caracterização aí que vem desde a formação dessa academia aí, formada por homens mais velhos, brancos, enfim, e tendenciosos nas suas escolhas, muitos especialistas também, né, Paulinha? Quando comentavam os filmes do Oscar, os prognósticos eram todos baseados em, olha, pela característica tradicional da academia, exatamente. Eu acho que esse filme vai ser eleito por isso, isso e isso, né? Exatamente, a gente previa imaginando os votantes, porque afinal são os votantes que escolhem quem vai ganhar o quê. Então o que acontece? Eles recebem esses filmes, eles têm que assistir,
Você falou aqui do Harvey Weinstein, ele era visto como um super lobista. É meio que proibido fazer lobby, mas sabe-se que ele era um player forte ali no mercado. Não é que ele só era o produtor do filme, ele brigava por aquele filme. Alguns dizem que ele cavava ali junto dos votantes a premiação, entendeu? Porque essas pessoas, elas têm que assistir a todos os filmes e elas que vão votar. Você acha que todo mundo assiste a todos os filmes, Edgar? Você acha que ninguém é influenciável, né? entendeu? Claro, então existe ali um espaço de manobra, de lobby, e o Harvey Weinstein era conhecido como ser um player forte, um cara que entrava firme pra defender os seus filmes, pra que, por exemplo, a Gwyneth Paltrow vencesse. Parece que ele fez ali um jogo mesmo. Tipo, você vai ganhar, vamos lá, entendeu? Vou trabalhar aqui com esses votantes e vai rolar. O que não ficou claro é que se os concorrentes, né? Os filmes concorrentes, ou responsáveis, atores, diretores, também, assediadores, exatamente, também vão entrar, denunciados também vão entrar nesse filtro, né? E você vê que o corpo a corpo era uma tática usada sem escrúpulos, né, Tonholi? Bom, por ele. Eu consigo até entender as táticas malfadadas do Weinstein quando eu vejo a cara dele. Você acha que esse aborto da natureza, esteticamente falando, tem alguma condição estética de se achegar a uma mulher de uma maneira minimamente educada? Dá uma olhada pra esse cara, meu. O cara é tão feio que ele deve ter dor na cara. Que é isso? Mas quem vê cara não vê coração também, Tonholi, né? Não vamos descartar as pessoas só pela imagem. Eu acho que o pior dele mesmo é por dentro. É aquele, você falou, essa se tiver defeito é por dentro. É por dentro. Esse tem defeito por dentro. E isso por é o fora pior. pra caramba, olha aí, meu. O cara parece o sonho ruim de alguém. Ai. Vamos lá, vamos girar o assunto. O Paulinho Alvini não tá aqui hoje, no Morning Show de hoje, mas ele dava como bem provável a vitória do tal Marcos Harter aí, né? Nessa edição da Fazenda, Nova Chance aí, que acabou ontem, mas a vitória não foi do ex-BBB, foi da ex-BBB, não é isso? É. Ela também era BBB, não era? Era BBB, sim. Então, São ex-BBB, né? mas no caso dessa edição da Fazenda, Nova Chance, né, era bem essa ideia mesmo. Eles pegaram vários participantes Já de tinham outros feito realities pra tentar ali uma nova chance de faturar uma graninha e se dar bem e ficar em primeiro lugar. O Marcos realmente tinha pessoas que gostavam dele, mas também tinha muitos haters. É quase o sobrenome dele, né? Porque realmente ele era de uma personalidade esquisitíssima, tinha se envolvido numa coisa bem séria ali no Big Brother, né? Sim. Uma relação abusiva com a Emily. E nesse reality ele também tava bem maluco, muita gente comentando sobre o possível desequilíbrio dele ali dentro. Não sei se era um personagem, né? A gente nunca sabe, lembrem-se que é televisão, mas parecia que ele tava assim, meio malucão mesmo. E aí, o que é que aconteceu? Quem ganhou foi a Flávia, que muita gente torcia, que também era do BBB. A gente tem o anúncio dos Justos, aí desse momento, Justos fazendo o Bial, né, tentando dar aquele suspense. Não, né, mas tem que fazer aquele jogo do final. Vamos ouvir aí o Justos anunciando a Flávia como a vencedora da Fazenda. E o campeão da Fazenda Nova Chance será, ou foi, decidido pelo público, pela maioria do nosso público, que votou maciçamente. Foi você, Flávia Viana! Aí essa é aquela hora que a galera vem, né, e vai todo mundo abraçar só ela e uma pessoa falar com o Marcos, sabe? É aquela hora, sempre acontece, né? Então, na verdade, ela bateu o Matheus Lisboa, ou Marcos Harter. Diz que foi uma votação bastante expressiva. O Justus falou de 63 milhões de votos. Ela ganhou por uma diferença aí, ela teve 56,37% desses votos. Sim. Essa menina que ficou 87 dias enclausurada, agora vai pra casa com R$1,5 milhão de reais, um carro zero. Na casa, ela sofreu aí um pouco, ficou muito triste, chorou, por exemplo, com o nascimento da cabrita Matilda, Edgar. Foi um dos pontos altos da emoção da Fazenda.
o nascimento dessa cabrita. Teve também a Rádio Peão, que ela fazia com o Matheus Lisboa. Teve romance, sim, tínhamos o casal Flacelo, que era ela e o Marcelo Iê. Aliás, teve uma roça que foram os dois e ele acabou saindo e ela ficou. Na final, ela estava usando o boné escrito Iê, quer dizer que esse love vai continuar. Lembre-se que Flávia, quando saiu de Big Brother, se casou com um cara que também participou com ela do Big Brother. Ah, é? É, com o Fernando Justin. E ficou muito tempo casada com ele, até o ano passado. Então parece que esses realities são muito especiais pra encontrar o amor, no caso da Flávia, né? E aí, e teve até perdão, porque na última quarta a Flávia tinha feito as pazes com o Marcos, quando o Gugu visitou aí a Fazenda. Ela, enfim, fez as pazes, saiu vencedora. Eu posso dizer o seguinte, acompanhei a Fazenda? Talvez não. Mas pelo menos foi a Flávia que ganhou, porque se ganhasse esse cara, gente, já não deviam nem ter posto, né? Um cara que fez o que fez, prova que não merece nenhum holofote. Poderia ter acontecido alguma coisa do tipo ou pior, sei lá, eu não sei, essa sou eu. Eu já não teria esse integrante aí. Pega uma outra pessoa, entendeu? Tem tanta gente querendo participar e que já participou de outros realities. Mas você vê, o cara foi pra final, né, Ed? Quase mas ganhou. pelo menos quem ganhou foi a Flávia. Foi a garota. O assunto agora é política. O Supremo Tribunal Federal determinou ontem a quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador Aécio Neves. O despacho do ministro Marco Aurélio Mello envolve ainda a irmã do tucano, Andréa Neves, o primo deles, o Frederico Pacheco, e o ex-assessor do também senador Zezé Perrella, o Menderson Souza. A decisão de Marco Aurélio se baseia na gravação do empresário Joesley Batista, da JBS, na qual Aécio lhe pede 2 milhões de reais. O tucano alega que o dinheiro era para pagar o seu advogado. No entanto, a Procuradoria-Geral da República, para a Procuradoria-Geral da República, tratava-se de uma contrapartida por favores ao grupo JF, controlador da JBS. Tonholi, vamos lá. De que maneira a situação já conturbada de Aécio Neves fica mais conturbada ainda com essa quebra dos sigilos aí, fiscal e bancário? Se a gente der uma olhada, Ed, nos jornais de hoje, você vai ver que o destaque dado a essa decisão do ministro Marco Aurélio Mello contra o Aécio é mínimo ou nulo, embora seja importante. E o próprio advogado do Aécio, Dr. Toron, falou que ele já esperava isso, até porque o Aécio Neves e a sua irmã já haviam deixado à disposição da Justiça todo o seu sigilo bancário e fiscal. Agora, o que a gente precisa entender disso é os tênues laços que às vezes vazam do íntimo em que as decisões são tomadas, que conectam o Temer e o Aécio justamente naquela ruptura em que o PSDB se circunscreveu a partir do momento em que o Tasso Gereissati, que era o presidente do PSDB na época, fez naquele vídeo em que ele chamava o governo do Michel Temer de presidencialismo de cooptação. Lembrando que o Temer se auto-intitula presidencialismo de coalizão. Quando há quase 3 meses é feito esse vídeo de ruptura, o Tasso Gereissati fala: vamos romper com Temer. Quando há essa guinada comandada por Tasso, o Aécio toma ombro a ombro do Temer, nivela o seu destino, fica ao lado do Temer. Por quê? Por conta do abraço de afogado. Ou seja, a defesa do Aécio a favor do Michel Temer tem a ver porque os dois estão circunscritos na mesma situação. Não está aparecendo nada contra o Temer ainda, porque já foi votado que ele tem a prerrogativa de foro ali e só vai responder quando sair da presidência. Sair do mandato. Agora, vamos pensar uma coisa. Hoje na Folha de São Paulo, o Fernando Henrique Cardoso fala um trecho muito engraçado, que ele fala que o PSDB, a exemplo do Emmanuel Macron na França, não está oferecendo uma utopia progressiva. O que é isso? A promessa de algo, de algum programa social. O Aécio Neves, a partir do momento
em que teve a sua vida exposta ao osso por conta da Lava Jato, o discurso dele, e vale lembrar que essa quebra de sigilo bancário e fiscal pedida pelo Marco Aurélio Melo se estende à época em que Aécio disputava a presidência da República com Dilma. Isso retira o Aécio desse chamamento que o Fernando Henrique agora postula para o PSDB, na frase do Fernando Henrique, utopia progressiva. Na verdade, o que a gente está vendo é que os caras só estavam preocupados com as próprias contas. O que eu acho que a decisão do Marco Aurélio fixa politicamente, não juridicamente, é uma distopia, é um desligamento do Aécio com os valores que o PSDB quer construir a partir da candidatura do Geraldo Alckmin. Eu acho que é uma dissociação gigante e que é a pá de cal nas pretensões políticas do Aécio Neves. Ainda na política, o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, participou de uma festa em que se sentou à mesa ao lado de um réu no processo conhecido como Mensalão Tucano. Conta essa história pra gente em detalhes, Carol. Pois é, não é uma festa qualquer, o Prêmio de Jornalismo da Confederação Nacional dos Transportes. Eu tive 2 vezes lá que eu participei da cerimônia porque eu tive prêmios de jornalismo lá. Então, na verdade, é um ninho de jornalistas. Jornalistas vão lá porque são convidados para essa festa, mesmo os não premiados. E você faz a confraternização com as pessoas que você encontra durante todo o ano, vem gente de outros estados. Sim. Então, basicamente, são jornalistas e algumas autoridades que estão lá. Sabendo disso, e ainda assim, o diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, não teve nenhum tipo de constrangimento ao curtir essa festa ao lado do ex-senador Clésio Andrade, do PSDB de Minas Gerais. Clésio, que é o atual presidente da CNT, ex-parlamentar e réu no caso do Mensalão Tucano, de Minas Gerais, sob a acusação de ter cometido crimes de peculato, lavagem de dinheiro, ao ter supostamente desviado quase 4 milhões de reais de empresas estatais lá do governo para financiar a campanha de reeleição do Eduardo Azeredo lá no governo estadual de 98. E aí, Andrade, qual que foi a manobra? Ele renunciou ao mandato de senador em 2014, que foi um movimento interpretado justamente para mudar de foro, né? Sair do STF e ir para a primeira instância. Então, o Segovia, ele foi um convidado, sentou na própria mesa do Clésio, e viu diversas horas, diversos momentos, foi flagrado, inclusive, essa foto do próprio Igor Gadelha, do repórter do Estadão, conversando ao pé do ouvido, né? Se divertindo bastante na mesa pessoal ali, sendo servido do próprio ex-senador. Ele que depois acompanhou o show de cantores sertanejos, Leonardo e Eduardo Costa, dançou com a mulher ao som de clássicos. A gente até separou alguns dos clássicos. Tem, por exemplo, Andorinhas. Eles cantaram. Solta Andorinhas, por favor. Eles gostam, eles se divertiram bastante nesse show. Imagina os dois dançando, embalados, em músicas como essa. As andorinhas voltaram e eu também vou. Tá no clima, Paulinha? Nossa, Sextou, né? Não sei. Enfim, caiu muito mal, né? A assessoria da PF disse que foi um convite institucional, ele só foi lá fazer às vezes. Mas a gente tem todo um contexto. A gente lembra, por exemplo, o próprio Janot, que foi tomar aquele cafezinho, cervejinha, num bar escondido lá em Brasília, com um investigado, com um advogado. Né, da JBS. E o próprio Segovia, desde que assumiu, tá fazendo muita lambança. Ministros do Supremo também, falamos aqui no Morning Show de Gilmar Mendes com quadros do PSDB, né, em confraternizações, né. São relações cruzadas, cargos que exigem alguma medida de cautela e que aparentemente o Segovia, que deveria pisar em ovos, né, tá assumindo um cargo bastante de responsabilidade, não tá fazendo nenhum tipo não tá tomando nenhum tipo de cuidado ao assumir um cargo desse, especialmente em festas de confraternização. E aí, Tonholi, como é que fica isso? Como é que você vê? Você vê problema nesse... Bom, com vescote aí? Vamos lembrar
no prêmio Isto É do ano passado, o Sérgio Moro foi fotografado dando um abraço praticamente de noivo no Aécio Neves. E olha onde o Aécio foi parar. Eu acho que comer à mesma mesa não quer dizer comer no mesmo prato, né? Eu acho que a gente mede as pessoas pelas ações judiciais nesse mundo no qual estamos falando. A gente mede pelas ações judiciais e não pela circunstância social do Convescote, né? Agora, o que mais me preocupa no senhor Segovia não é ele almoçar com réu, com denunciado. O que mais me preocupa é ele ter pedido para Michel Temer um regime de aposentadoria especial para policiais federais no auge da Operação Lava Jato. Isso sim me preocupa, porque no governo Dilma, quando a Polícia Federal fez uma greve e ela foi considerada ilegal pela Advocacia Geral da União, logo em seguida vazou um dossiê contra a amante do Lula na Operação Porto Seguro. Acho que a Polícia Federal está negociando uma outra coisa, uma aposentadoria especial para eles na reforma da Previdência. Por isso, essas coisas acessórias, como almoçar com isso, jantar com aquilo, não me importa. Tem um pouquinho, algo mais profundo na retórica do senhor Segovia. Para você entender o que você fala aí, mas vendo a foto, quem nos acompanha por imagem aqui, vendo a foto, essa chegadinha ao pé do ouvido ali, com um copo de vinho na mão, fica difícil imaginar que o Segovia tá falando assim: se liga, malandro, que eu vou te pegar. Parece ali mais uma coisa, mas ó, tamo junto. Olhando a foto de uma maneira semiótica, eu te diria que ele tá falando eu te amo. Vamos lá, finalizando esse bloco, vamos atualizar a história do cantor Naldo Bene. Ele que foi preso anteontem após uma denúncia de agressão física, né, contra a mulher, uma coisa meio que recorrente em torno aí dos ciúmes do casal, né, Paulinha? Tem novidades a respeito? Pois é, tem duas, né? Uma é um vídeo do Naldo pedindo perdão, chorando, uma coisa que se tivesse sido lançada em novembro dava tempo de concorrer pro Oscar. Vamos conferir aí as imagens do vídeo do Naldo. Faz um sobe-som aí pra você sentir a vibe. Mas eu creio que Deus vai fazer um milagre. E eu vou agradecer isso a Deus em público pela restituição da minha família. Eu quero deixar muito claro pra minha mulher que eu tô arrependido, que eu tô acabado, que eu a amo muito. Bom, e aí segue o vídeo, né? Na verdade é um vídeo pedindo perdão, ele esclarece alguns pontos, ele diz que ele tinha arma em casa, mas que a arma não tinha nada a ver com a briga, que ele vai lutar pela família incansavelmente, que ele tá procurando ajuda, inclusive fazendo terapia e tal. Eu falei de Oscar porque, assim, eu não tô julgando, entendeu? Acho que ele deve estar mesmo arrependido. Quem não estaria arrependido de agredir a própria mulher também, se não estivesse, aí era pior ainda. Só que não, né? Não exclui o que aconteceu, então é um pouco complicado, faz uma coisa dessas e depois chora, né? Pois é, quantas vezes já não deve ter feito? Tô eu aqui especulando, nem sei. Agora, o que impressiona é que agora a gente tem alguns detalhes aí da narrativa da mulher do Naldo, assinada pelo promotor Alexandre Murilo Graça, e aí o que conta é que no sábado, quando aconteceu a agressão, então parece que o denunciado, que é o Naldo, pegou o telefone da vítima e iniciou uma discussão, xingando-a e agredindo-a com socos, tapas, puxões de cabelo e com um golpe dado com uma garrafa. Não satisfeito, o denunciado ameaçou a vítima de morte. Então, assim, é uma violência tremenda e depois chora e pede a Deus e vai fazer terapia. Espero que peça muito a Deus, reze, vá mesmo fazer terapia, melhore, mas é um pouco difícil de acreditar nas lágrimas. Sou um pouco como lágrima de crocodilo, né? Não sei.
E fazer isso divulgando nas redes sociais, uma coisa que talvez pareça mais para chamar a atenção do público e fazer uma redenção ao público que compra os shows, os discos, do que especificamente a mulher. E também é um jeito de fazer chegar na mulher essa informação, porque a justiça impede que ele se aproxime dela, né, e de membros da família aí a 100 metros de distância, e ele também não pode entrar em contato com ela, inclusive nem por telefone, nem pela internet. Então, quando ele faz um negócio desse, ele faz chegar, né, esse Paulinho, recado. esse vídeo que a gente tá vendo ainda é o mesmo ou não? Ele vai longe, é tipo um longo? stories, então daí ele vai lá falando e pede desculpa e diz que vai procurar ajuda, que a mulher já tinha falado que ele deveria procurar ajuda de terapeuta, ele achava que não era válido, mas que agora ele já tá indo e que blá, 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 blá. Enfim, é aquela coisa, não tem muita desculpa, né? Você pode ter inúmeros problemas na sua vida, isso não justifica você bater em alguém, muito menos com uma garrafa, e nem dizer que você vai matar a sua mulher, tipo, sei lá. Mas aí que ele busque ajuda mesmo, melhore como ser humano. Agora, é uma tentativa clara até de chegar nela, né? Porque você sabe que essas relações, Edgar, abusivas, elas também têm isso, né? Então o cara faz uma coisa extrema Vai e depois se ele chora, banalizando, e né? depois... Vai banalizando. É um tipo de comportamento que, tá bom, aí volta e vai ficar legal. Não sei, entendeu? Quero acreditar até que vai, mas eu acho que não, né? Vão se tornando aceitáveis comportamentos violentos, né? Agressões. Olha, no mundo pós-moderno e assimétrico, todo pedido de desculpas, de remissão, de assunção de culpa, eu confesso que fiz, é precedido de um aconselhamento jurídico ou de assessoria de imprensa. Os caras querem lucrar marketing até na própria remissão. Eu não caio nessa. É o público e privado em todos os segmentos, né, da sociedade, tanto na política, né, nos relacionamentos pessoais. E você vê pela assim, pra coerência, né? Um cara que, sei lá, é coerente na vida, aceitaria fazer um show depois que sai da prisão pra policiais? Não, e depois de ter agredido a mulher, dado uma garrafada. Gente, essa parte da garrafada e a ameaça de morte, não que qualquer agressão eu acho já terrível, até o próprio relacionamento abusivo eu já acho ruim sem agressão, mas, gente, aí ele vai preso, daí ele paga a fiança e sai, e aí ele vai fazer um show. Falando em show, acho que o show dele de fim de ano foi cancelado, né? Ele tinha uma apresentação aí e foi cancelado em decorrência desse sei lá, eu acho que assim, que ele melhore, com certeza, vai buscar ajuda, vai rezar o que quer que ele queira fazer pra melhorar, mas assim, não exclui o que ele fez, entendeu? Agora 10 horas 35 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Que dia é hoje, hein, Paulinha? Dia do mês? Não, da semana. Sexta? Sexta! Sexta-feira? Hoje é sexta-feira, dia de falar sobre sexo. Você vê que a pessoa não tem a mínima intimidade com o roteiro, né? Você vê que a pessoa é a nova Regina Duarte. Agindo espontaneamente, improvisando. Por conta de hoje ser sexta-feira, estamos aqui na companhia da nossa colaboradora, psicóloga e terapeuta sexual, Paula Napolitano. Tudo bom, Paulinha? Tudo bem. Seja bem-vinda, hein? Obrigada. Na abertura aqui do Morning Show, eu fiz uma pergunta para os ouvintes, que era a seguinte, ó. Você, querido ouvinte, sabe o que é digissexualidade? Eu acho, né, pensando nesse termo, eu fiquei aqui imaginando que só há uma pessoa aqui na rádio que pode saber do que se trata a digissexualidade, que é o Carlos Aros, que é especialista, enfim, expert em tecnologia. Mas como o Aros não está aqui, né, para debater com você num nível mais alto, eu vou fazer o papel mesmo do neófito aprendiz. O que é essa tal de digissexualidade? É um termo novo. Eu nunca tinha escutado falar, por exemplo. É um termo novo de uma pesquisa feita no Canadá, onde os pesquisadores estão trazendo esse termo como sendo uma nova orientação sexual que está chegando, né? E não tem exagero aí, não? Então, orientação? Assim, é um pouco precipitado falar em orientação sexual, porque a gente sabe que a orientação sexual é algo que vem com a gente, né, multifatorial, mas vem com a gente ali desde a puberdade. E a gente pensando no digital, incluindo na sexualidade, a gente pode pensar mais em fatores sociais, né, fatores do dia a dia interferindo.
Eu acharia, por enquanto, mais adequado a gente falar uma preferência sexual, um fetiche sexual ligado à tecnologia, ao digital, do que uma orientação sexual, né? O que eles estão dizendo como essa orientação sexual são pessoas que, de alguma forma, necessitam da tecnologia para fazer parte da sua sexualidade. Então, principalmente, na pornografia virtual e com os robôs sexuais, né? Então, hoje a gente tem bonecas e robôs sexuais, né? Então, muitas dessas pessoas que seriam consideradas digissexuais seriam pessoas que usariam o robô ou a boneca para satisfação sexual e a pornografia virtual, né? Bom, não sei, não é um eufemismo para vício em sexo digital, vício em pornografia, isso? Poderia ser, mas quando a gente fala em vício, a gente já traz a ideia de que é um problema, né? E não necessariamente uma pessoa que se relacione de alguma forma, que inclua de alguma forma essa questão tecnológica na relação, pode estar relacionada a vício. Mas eu ainda preferiria colocar algo como um fetiche tecnológico, uma preferência, do que uma orientação sexual, né? Você falou em boneca e robô. Qual que seria o robô nessa história? Aqueles Android, aquelas bonecas de plástico? As bonecas de plástico seriam mas tem uns robôs hoje que estão sendo feitos, principalmente no Japão, isso já é muito comum. As bonecas realísticas também, elas falam, né? Então, muitas pessoas, isso no Japão está acontecendo muito, estão deixando de se relacionar com seres humanos e se relacionando apenas com esses robôs e essas bonecas. E aí, por exemplo, é o que eles diriam de uma orientação sexual digissexual, por exemplo. O Arcon tá quase convertido ao digissexualismo depois de ver as bonecas, como elas são, como evoluiu, né? Não é assim, não. Com ruiva, meu. Com tanto avanço na tecnologia, né? Teriam que melhorar aquela boneca inflável. Exato. Fatídica boneca inflável, Tonholi. Olha, mas o negócio tá são melhor hoje em dia. essas pessoas que curtem esse tipo de orientação sexual? Tem um perfil assim? Quem são esses caras, ruivos, essas mulheres? Olha, muitas Nossa, vezes... gente, tem mulher pra tudo que é jeito. Olha, estilo a primeira Kardashian. ruiva. Com tamanhos de comissão diferentes e tudo. Na verdade, assim, se a gente for partir do pressuposto das pessoas que normalmente só se relacionam com as bonecas, com os robôs, normalmente, muitas vezes, são pessoas que têm uma dificuldade de relacionamento muito grande, tiveram algum trauma ou sexual ou de relacionamentos muito grandes, ou tem uma dificuldade muito grande de relacionamento afetivo, sexual, ou até só afetivo mesmo. Então, costuma ter um pouco esse viés de pessoas que tiveram alguma dificuldade na área da sexualidade ou de relacionamento, ficou traumatizada com relacionamento. E a boneca, ela satisfaz uma questão que as pessoas, seres humanos, às vezes não querem fazer ou não fazem por algum motivo. A boneca não nega nada, né? Então, de alguma forma, essa pessoa não é frustrada. E você só gasta uma vez, né, doutora? Também. O gasto é alto, mas você gasta uma vez só, né? Apesar que muitas vezes eles têm até mais que uma, né? Agora, mais que uma boneca, tipo várias. Mas assim, tem algumas pessoas que têm uma questão que realmente, por exemplo, eles levam pra jantar. Eles realmente se relacionam, contam do dia pra boneca. Verdade. Então, realmente é a parceira deles, assim. Né? Levam pra jantar? Mas se você pensar numa projeção, por exemplo, do Blade Runner, esse último, lá você tinha, o cara chegava em casa e, bom, eu não vou dar spoiler, mas a verdade é que ele chegava lá e tinha um holograma que era a esposa, então ela... Mas em casa? Era em casa. Não, depois ele atualiza o sistema e consegue sair com ela, né? Seria uma atualização, ele consegue sair na chuva no e tal. Her também, né? Tem um pouco Exatamente, dessa ideia. só que não tem o corpo em Her, né? Moderna, você termina, você aperta um botão, vira Coca-Cola com pizza. Teve um ensaio no G1 há um tempo atrás justamente de um japonês que convivia e se sentava e vestia essa boneca e conversava com ela e colocava camisola pra ir pra cama, colocava roupa de ficar durante o dia, enfim, mais ou menos
menos essa que a gente... exatamente esse daí. Exatamente esse daí. Que tinha 3 bonecas e conversava com elas, enfim. Agora, existe essa realidade fora do Japão também? Onde essas bonecas talvez sejam menos acessíveis? Enfim, não sei. Essa realidade, ela tá se expandindo para o mundo todo, de modo geral, né? Então, a gente já tem em outros lugares e aqui no Brasil. Agora, o custo aqui, por exemplo, é um custo muito elevado, né? De modo geral. Por exemplo, então, você tá falando em que? Alguns mil, né? Então, a gente tem aí um custo elevado, tá chegando, né? Mas o que eles falam, não só das bonecas, mas até de uma questão da pornografia virtual, onde de alguma forma você cria, né, as pessoas que você quer, do jeito que você quer, e você se relaciona com essa pornografia virtual de alguma forma, né? Então, todas essas questões estão relacionadas a um não se frustrar, né, de alguma forma. Você se isolar no mundo que não existe, na teoria. Que é um relacionamento humano, envolve muitas vezes. São pessoas que de alguma forma têm uma dificuldade muito grande com frustração, ou com traumas, ou situações do gênero, e aí envolvem nessa situação. Eu queria pedir se tem alguma pessoa aqui no Brasil que se relaciona com uma boneca dessa, que entra em contato com a produção. Quero falar com essa pessoa aqui no Morning Show. Quero que traga a boneca, inclusive, aqui pra gente conhecer. No Twitter Pode me chamar agora no Twitter, @pcarvalhojp. Eu tô esperando, porque eu quero conhecer uma pessoa dessas e uma boneca dessas. Tem uma música que com certeza você conhece. E vamos lá. Nos anos 70, o Sting compôs uma música chamada Be My Girl Sally. O que acontece? Ele casa a doutora com uma boneca de borracha, fica apaixonado por ela, e ele dá um piercing de presente pra ela e ela morre. Porque é do Outlandos da Amor, né? Essa é do gente. Criam-se novos problemas, né? Coisas que não dá pra fazer. A boneca tem seus limites, né? Como todo ser humano. Eu gostei, mas eu tô tentando não ser preconceituoso, assim, com essas pessoas que aderem essa diversidade. Prática. Tem um lado positivo? O lado positivo, até que é trazido na pesquisa, é que pessoas que realmente tenham um trauma muito grande e deixaram de se relacionar, elas conseguem se relacionar e conseguem ter essa parte afetiva, porque elas têm essa parte, apesar de não ser recíproco, para elas é recíproco. Então, essas pessoas que estariam exclusas do mundo, elas têm um relacionamento e elas conseguem se relacionar. Esse seria um lado positivo. Agora, eu acho que mais importante do que se essa nova orientação sexual existe ou não existe, e da gente focar nessa realidade que ainda é menor, eu acho que a tecnologia nos relacionamentos e na sexualidade está extremamente presente hoje em dia. E é uma realidade que a gente vai ter que lidar cada vez mais. Então, no meu consultório, por exemplo, eu lido direto com situações desde conhecer pessoas apenas por aplicativo. Então, hoje você raramente vai em algum lugar para conhecer alguém, ou um amigo de amigo para conhecer alguém. Hoje, todo mundo que se separou por algum motivo está nos aplicativos. E é uma forma de relacionamento virtual, né? E muitas vezes... Mas raramente, Paulinho, acho que não. Raramente não, né? Hoje, raramente. Como? As pessoas não se conhecem mais, não vão a restaurantes, estão num barzinho aí, conhecem um amigo do amigo. Mas a partir de um contato, não é digital? A partir de um contato digital. A origem é aí. A origem é aí. Então, aí, bom, a gente, é que eu tô focado nessa coisa do boneco, do robô aí, que isso me dá um pouco de... É uma auto-vergonha alheia, assim, porque eu fico me imaginando, você se coloca na situação... Você fica se imaginando com uma boneca dessa. Eu ficaria envergonhado na hora, assim, eu não saberia como agir. Eu acho que Você não saberia abordar, paquerar essa boneca, você não saberia chegar nela. Que pessoas buscam essas bonecas porque não sabem como, ou tem travas para abordar uma pessoa verdade, real, de carne e osso e tal. Eu ficaria meio envergonhado, assim. Você falou aí no início de distúrbio, eu não sei se eu estou usando a palavra, se me recordo bem, doença ou algum tipo de questão psicológica que levam essas pessoas a adquirirem uma boneca como essa, por exemplo. Tem um estudo da University of Manitoba, isso não é nenhum... É o primeiro caso de uma universidade predestinada. Que pleonasmo! Pois é, uma universidade do Canadá. Imagino que deva ser de origem semiola ou cherokee, esse nome, né? Porque a Universidade de Manitoba, os pesquisadores afirmam que os profissionais da saúde precisam se preparar para esse boom de pessoas
que cada vez aumenta, né? Se assumindo como os tais digissexuais. Isso é um exagero ou é um caminho sem volta mesmo para esse mundo estranho que a gente está cada vez mais enfiado? Não, de fato a gente tem que se preparar porque a tecnologia não vai mais embora e ela está impregnada na gente. Então a gente acorda com o celular na cama, a gente vai dormir com o celular na cama, tem gente com o celular no banheiro e assim por diante. Eu acho que quando eles colocam isso, eles não estão nem falando, no caso, necessariamente de bonecas, de robôs, mas principalmente dessa questão da pornografia virtual. Então, de muitas vezes ter o sexo virtual, muitas vezes na frente do que o sexo... abordagem por aplicativo. E até o sexo real, digamos assim. Então, ficar muito na pornografia virtual. Você criar personagens ali do jeito que você quer, que você não está achando no dia a dia. Ou essa abordagem mesmo de você ter dificuldade. Você já se decepcionou tanto com relacionamentos anteriores, já se frustrou tanto, já se decepcionou tanto, que você cria uma barreira emocional e aí você fica só na tecnologia. Você acaba não marcando de conhecer uma vez, acaba com medo de se envolver e aí vai para outra pessoa no aplicativo. Pergunta, não seria um machista empedernido? Ou seja, ele quer uma relação em que só ele dá as cartas? Em alguns casos pode ser. Em alguns casos pode ser, mas o que a gente vê com mais frequência seria isso. É uma dificuldade tão grande de se relacionar com pessoas, de se relacionar afetivo e sexualmente, e até de amizades, de família e de tudo mais, que ele precisa dessa outra maneira. Mas em alguns casos pode ser sim. É ótima essa abordagem do Tonholi, porque aqui nas fotos que a gente viu, esse caso desse oriental, que tem aí as 3 bonecas com ele, segurando os bichinhos da Disney, as outras que a gente mostrou, são só bonecas, né? A gente não viu um boneco masculino, enfim, né, mostrado aí com alguma mulher, ou enfim, algum parceiro ali ao lado, né? São todas as referências femininas ali, né? Ó, que loucura, hein? Esse é um Digi heterossexual. Digi heterossexual. Imagina o que não vai surgir aí de designação. E poligâmico, pelo visto. Poligâmico. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, né? Se de alguma forma... A nossa e elas não parecem, desculpa, Paulinha, elas não parecem irritadas umas com as outras ali, não. Não, elas estão tranquilas. Tá tudo bem, né? Eu acho que se de alguma forma as pessoas estão se sentindo com dificuldade em qualquer coisa na sexualidade, em se envolver em novos relacionamentos porque já se frustraram, então ficam cada vez em relacionamentos muito supérfluos porque tem medo de se envolver, porque já tem que procurar ajuda de alguma maneira, procurar terapia, porque se eu tô sendo prejudicada em algum momento, eu preciso procurar ajuda. Agora, se eu tô bem com a minha realidade, se eu tô bem me relacionando virtualmente, isso de maneira nenhuma tá me prejudicando, quem é a gente para questionar de alguma forma, né? Boa. Para saber mais, Paulinha? Para quem quer saber mais, entra no Facebook Psicóloga Paula Napolitano. Obrigado, querida. Obrigada, ótima sexta-feira. Ótima sexta-feira também para você e para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no Morning Show. Vamos girar o assunto, vamos voltar a falar de política, na verdade. Bruno, coloca aqui pra gente nos monitores do Morning Show a mais recente edição, a capa da mais recente edição da revista Veja, para que eu dividir com os ouvintes aqui, ó. Eu vou ler o que está escrito enquanto a gente acompanha as imagens aí, ó. Aspas aí. Exclusivo, a bomba de Palotti. Em sua proposta de delação, o ex-ministro promete contar que o PT recebeu $1 milhão do ditador líbio Muammar Gaddafi para a campanha de Lula em 2002. O ponto crítico? Partido que ganha dinheiro de procedência estrangeira está sujeito à cassação. Fecha aspas aí. Ô Tonholi, vamos lá, quero saber a tua opinião, mas antes a gente tem um comentário aqui do Augusto Nunes sobre essa capa que eu me refiro, que é a que vai ser lançada esse final de semana pela revista Veja. Vamos ver o que o Augusto diz pra gente. Que Ademar de Barros que nada, que Paulo Maluf que nada. É Lula, o chefão do maior esquema corrupto da história da humanidade. Nunca antes neste mundo houve um assalto aos cofres públicos tão abrangente e devastador quanto o desmontado pela Operação Lava Jato. Que Zé Dirceu que nada, que Gleisi Hoffmann que nada,
Desde a chegada das primeiras caravelas, nunca houve nestes trêfegos trópicos um mentiroso compulsivo tão descarado quanto o candidato profissional que se mantém distante de empregos regulares desde 1976 e virou milionário exercendo os ofícios de camelô de empreiteira e despachante de ditadores africanos. Na edição que acaba de ser distribuída, a revista Veja informa que Lula afundou mais um pouco no pântano da corrupção. Preso em Curitiba, o ex-ministro Antônio Palocci revelou que dinheiro sujo do ditador líbio Muammar Gaddafi abasteceu em 2002 a campanha do candidato do PT à presidência da República. Num vídeo que registra um momento do encontro de poderosos patifes na África, Lula se derrete na saudação a Gaddafi. Aspas, meu amigo, meu irmão, meu líder, fecha aspas, comove-se o malandro brasileiro. O certo seria ter dito o seguinte, meu comparsa, meu patrocinador, meu patrão. Tá aí o comentário do Augusto Nunes acerca, né, dessa capa da revista Veja. E aí, Tonholi, o que você pode dizer pra gente? Olha, ele vai ter que, obviamente, se apresentar situações em que se confirmem, né, esse patrocínio do Muammar Gaddafi, mas se não fosse assim, tamanha criatividade pra inventar uma história dessa, hein? Eu quero ir por caminho contrário analisar a capa da Veja. Não quero usar um único adjetivo, eu quero usar um fato. Há alguns anos, um jornalista investigativo muito famoso que mora em Brasília foi encontrar com o Zé Maria Marim, esse que está preso nos Estados Unidos, no seu apartamento aqui nos Jardins. O Zé Maria Marim falou assim, em pleno governo Lula, tá? Falou para esse meu amigo: olha, se você que se diz jornalista investigativo for investigar o dinheiro que o PT recebe internacionalmente por intermédio de marqueteiros, você vai dar o maior furo da sua vida. Vamos explicar isso. Como diz a própria revista Veja, que ontem, 11h30 da noite, o autor do furo, Robson Bonin, o grande jornalista, já tinha colocado no seu Instagram a matéria. Isso vai tornar inelegível o Lula, caso ele não seja ferrado na Lava Jato, porque ganhou dinheiro do exterior. Mas eu quero ir além. Se a gente pegar os marqueteiros do Lula e da Dilma, João Moura, João Santana e Mônica Moura, e nós ligarmos a dica que o Zé Maria Marim deu ao meu amigo, o Zé Maria Marim falava assim, que os marqueteiros do Lula iam em governantes internacionais e o Lula os convencia a contratá-los sob a ideia de que eles eram os únicos marqueteiros do bolivarismo no mundo. Em troca de contratar esses marqueteiros, os marqueteiros ganhavam dinheiro e repassavam a grana para a campanha do Lula. Não era direto como o Gaddafi. Vamos dar exemplo. Os marqueteiros fizeram a campanha do Hugo Chávez e do Maduro na Venezuela, do Maurício Funes em El Salvador, do Danilo Medina na República Dominicana e José Eduardo dos Santos em Angola. E todos esses deram dinheiro para o PT, só que indiretamente via marqueteiros. Então o que a Veja está trazendo é uma ligação direta entre o Lula e o Gaddafi, mas esse mesmo mecanismo já era feito envolvendo pelo menos dinheiro internacional de 4 outros países, e isto ainda vai aparecer. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Sim, aqui vamos nós. Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí? Eu paquerando? Estamos esperando uma aceleração para prêmios. Não estão paquerando eu muito. Paquerando. Não tem muita gente paquerando. Mas peraí, não estamos nos TTs mandando ainda? GIF, ainda não, eu quero uma aceleração já.
É isso, eu tô pedindo pra vocês, por favor. Olha, É sexta-feira e eu quero dar prêmio nesse programa. A Claque tá desgostosa. Tá desgostosa. Aí tem muita gente falando sobre essa história das bonecas, meio que monopolizou aqui o papo do nossa hashtag, eu paquerando. A Maju Santana, por exemplo, diz assim: fiquei aqui tentando imaginar eles paquerando a boneca. Aí tem muita gente contando que pra paquerar usa assunto de série. Entendeu? Aí tem gente falando uns chavecos que eu tô alertando. Não usa que não vai dar certo, eu não vou nem ler. Você paquera seu marido com o mesmo conteúdo, Paulinha? Eu paquero meu marido diariamente. Eu mando emojis. Conteúdos de série? De série não, que isso aí ele não aguenta mais. Porque fico vendo muito, atrapalha até às vezes. Entendeu? A Paulinha Dependendo da chega e série. fala pro Arthur: tô louca pra te mostrar o meu sintetizador novo. É isso, Paulinha? Não, eu falo pra ele: mexe com os meus botões, amor. É isso que eu falo na minha casa. É assim que as coisas acontecem por lá. Quer fazer um minuto extra aqui, Paulinha Napolitano? Ela tá aqui ainda, ó. Eu tiro muitas dúvidas com ela no break. Ô, Edgar, Deixa se eu você ver me os permite, botões. essa hashtag aí, eu paquerando, a gente criou porque a gente tava motivado na fala do Tonholi ontem. Qual que era a questão que você levantou, Tonholi? Resume em um minuto aí. Como os meus filhos vão ser educados sobre os limites da paquera? O que é ser politicamente correto e incorreto no tradicional e secular ato da paquera? Perfeito. Bom, vamos lá. Perdi o que eu ia falar aqui. WhatsApp. Aliás, nós convocamos os ouvintes também para interagirem aqui pelo nosso WhatsApp, dizendo pra gente aí as estratégias de paquera, como é que eles paqueram. E olha, deu quórum aqui, viu? O pessoal se manifestando aqui, revelando as estratégias de paquera. Vamos ouvir. Aí, pessoal do Morning Show, Pedrão, tudo bem? Minha técnica para paquerar, quando eu paquerava, né? Hoje eu já sou um senhor, né? Eu andava sempre com um brinquinho no bolso. Presentinho. Passava a guria que me interessava. Eu chamava ela: ei, olha, tu acabou de derrubar aqui, ó. Aí ela olhava, tal, nada, não era dela. Desculpa, mas não é meu, tal. Para quebrar o gelo era infalível, não falhava nunca. Meus amigos e irmãos me achavam um maluco, mas olha, dava muito certo, sabe? Como quem nada quer, né? Mas vamos que vamos. Um grande abraço, pessoal. Deixa eu contar muito legal. Deixa eu contar rapidamente uma coisa que me marcou. Era moleque, criança, brincando na rua em Campinas, né? Sei. Interior, todo mundo na rua, as casas de muro baixo ainda. Fala com aquele sotaque caipira que É você só quando faz. eu encontro com os meus amigos de lá, eu já ligo o clique aqui. Mas era tudo casa com um jardim na frente, tinha roseiras e tal. E a gente criança ainda, pequeno, pré-adolescente. E tinha um primo de um dos meus amigos que vinha aqui de São Paulo, me lembro o nome dele até o Jorjão Calil. Jorjão Calil. Figuraça, verborrágico, assim, eloquente, né, sedutor, o cara... E tinha uma garota que passava bem mais velha, que a gente não... Era platônico pra gente, era linda, ela passava e ia, né, pela nossa rua até o ponto do ônibus. Esse cara tinha um galanteio que, assim, ele passava por cima de qualquer Obstáculo. patrulhamento que a gente pode ter hoje em dia, Tonholi, já que quando o assunto é paquera. Ele simplesmente, uma vez que ela passou, a gente, molecada, tudo sentada na sarjeta, na rua ali e tal. Pra assistir, né? Ele saiu correndo de dentro de casa, foi até o canteiro da casa da vizinha, arrancou uma rosa, se postou à frente da beldade, entregando-lhe a rosa e destacando a sua beleza. Ela ficou enternecida, obviamente, e nós garotos onanistas, todos de boca aberta. Aplaudimos. E ele virou um deus. Ele virou o nosso herói. Agora, ouvintes do Morning Show, como esse programa também é cultura, só hoje eu vou te revelar a origem da palavra paquera. Vem de cão paqueiro. Sabe o que é paqueiro? Cão que caça paca. Olha aí. Paquera vem de paqueiro. Olha aí. Porra, meu. Nossa, será que pode usar paquera? Agora já tô em dúvida. A palavra já é proibitiva, porque é um cão que caça paca. Tá vendo? Vamos ouvir mais aqui. Olá, galera do Morning Show, aqui é o Fábio de Caraguá. Então, a minha tática de paquera é aquela tática do Mr. Bean, tá ligado? Nossa. Aquela levantadinha de sobrancelha, aquele sorrisinho de lado. Valeu, obrigado. Gosto pra tudo, né? Muitíssimo bom dia, galera linda aí do Jovem Pan Morning Show. Grande garoto. Aqui é o Moisés Machado, aqui de São Mateus. A cantada infalível que eu uso com a minha esposa é que eu falo pra ela que ela
Ela não é o Jovem Pan Morning Show, mas ela alegra minhas manhãs. Forte abraço pra vocês aí e tchau, tchau. Tá certo. Foi boa essa, vai. Tá bom. Foi boa, vai. Tem mais uma aqui. Hoje tudo que você faz é assédio, todo mundo vive na defensiva, nessa política ruim, tá ligado, ruim. Acho que tem que ser um pouco, relaxar um pouco. Eu acho que a boa paquera é aquela que você, estando feliz espontaneamente, você vê uma moça bonita ou vai dar uma passagem, você faz um gracejo, uma brincadeira, se ela sorrir, pronto, ponto. Foi uma paquera, os dois saíram felizes, ela com o ego lá em cima e vamos que vamos. A insistência que é ruim e nunca tocar na mulher, sempre querendo ser feliz. Bom programa, Nelson de São Paulo. Olha aí, Nelson. Respeitar o espaço é bastante importante. A galera gente gostou. Que vem pondo a mão e... Eita. não dá. Não, no braço, em qualquer lugar. Acho que tem que respeitar o espaço. Né? Pode tocar mas não na. Vamos lá, de volta à política, a Lava Jato devolveu um volume de dinheiro recorde aos cofres da Petrobras. Ontem foi realizada uma cerimônia, inclusive, para falar do assunto. Milhões e milhões e milhões. 500 e quanto, Carol? 500 Oi? Quantos milhões? Não sei já, peraí. Ele chocou a família aqui. Vamos lá, Força Tarefa da Operação Lava Jato devolveu 654 milhões de reais para Petrobras nessa quinta-feira, uma cerimônia formal ali para fazer essa devolução. Dinheiro que foi recuperado no último ano via acordos de delação premiada, né, acordos de leniência, enfim, todos que participaram de esquemas de corrupção. Somando tudo, desde o início das investigações, quando começou esse dinheiro a ser devolvido, já foram recuperados 1 bilhão e 500 milhões de reais. Parece bastante, mas a gente está falando de 13% do total previsto, que está ali em 11 bilhões de reais. Esse retorno aos cofres públicos. Essa cerimônia que teve presente, claro, o presidente da Petrobras, o Pedro Parente, ele criticou as iniciativas para tentar constranger a Lava Jato, claro, até porque está entrando, e a Petrobras está num intuito bastante forte de tentar limpar o nome, né? A gente vê publicidade insistentemente na televisão, no rádio, falando que vamos tocar a bola para frente, vamos seguir, porque a Petrobras é uma empresa grande e forte no país. Bom, o Pedro Parente disse que não é possível apontar de maneira exata como os recursos desenvolvidos serão investidos dentro da estatal, já que eles se somam ao caixa da empresa como um todo. E essa cerimônia também, o procurador Deltan Dallagnol, da Força Tarefa da Lava Jato, aproveitou para falar que essa é só uma amostra do que está por vir, justamente por conta desse montante de 11 bilhões que a gente está falando aí. Que, na verdade, a gente está falando aqui de quase 700 milhões, mas, por exemplo, 200 já vem só de uma pessoa, né? Que é o Pedro Barusco, que é o ex-gerente da Petrobras. Então, a gente está falando sempre de parcelas muito grandes, né? Que vem de gente que meteu a mão na Petrobras e que agora está devolvendo esse dinheiro. E a gente imagina que o Pedro Barusco não ficou pobre depois de devolver esses 200 milhões de reais. Que ele tem ainda bastante grana. Tem. Né? E bastante bala para queimar. Exatamente, não vai ficar à míngua por conta disso. Agora, é legal fazer também um exercício do que representa esses quase 700 milhões de reais. Dá quase 12 malas de dinheiro lá do Gedel, por exemplo. 12 apartamentos, você quer dizer? 12 apartamentos, 12 daquelas malinhas de 51 milhões lá que estavam no apartamento do Gedel, ou então 5 vezes o que o Cabral teria recebido de propina das empresas de ônibus, né? Colocando assim em montante. As cifras são astronômicas, né? A gente são astronômicas. A gente nem se quer dizer, é um escândalo, mas a gente já vê, tudo bem, 1 bilhão, quantos bilhões, milhões aqui, desviados dali. Então, olha, o que você quer comentar? Não, sabe que eu fico chocado, Carol, Ed? Você assiste esses filmes enlatados, policiais, de corrupção e por aí, e se você pegar um pouco mais antigos, você pega os dos anos 80 pra cá, olha, o cara pagou uma corrupção de 500 mil dólares. Ele vai ser morto porque roubou 100 mil dólares. Outros tempos. Mesmo se você pegar filmes, golpes de mestre da vida,
você vai ver que eles tratam aí de 5 milhões. Quer dizer, o Brasil trouxe uma nova realidade ao mundo da corrupção por causa dos números que a Carol acabou de falar, que Hollywood ainda não foi capaz de abarcar a realidade astronômica dos propinodutos. É só lembrar que os redatores de House of Cards disseram, tá difícil competir com o Brasil, né? Na ocasião aí das descobertas, do petrolão, enfim. Olha aí, na esteira desse assunto, o ministro Luiz Roberto Barroso, nos Estados Unidos, proferindo uma palestra na Universidade de Stanford, diz que a refundação do Brasil não tem volta. Ele falou isso se referindo às mudanças iniciadas aí pelas operações contra a corrupção no país. O ministro Barroso reconheceu que há um pacto oligárquico aí, falando aí, né, citando aí quais oligarquias foram utilizadas para esses desvios, né, para esse esquema de dinheiro, né, paralelo de corrupção em troca de benefícios políticos, em troca de manutenção de poder. Ele chamou de pacto oligárquico mesmo. E disse que o seguinte, o retrato atual é devastador, mas o filme é bom, né? Nessa fala do ministro Barroso em Stanford, ele fez uma palestra ontem, continua, né, hoje na universidade falando a respeito. Ele diz o seguinte, a sociedade brasileira está viciada, o termo que ele usou foi viciada em Estado, né? E o Estado está se apropriando, está apropriado pelas oligarquias, né? Ele afirma que a redução do Estado é uma atitude progressista que deve ser tomada, ao mesmo tempo que ele defende as reformas aí falando aí para você sanear as contas do país, equalizar essa questão das contas públicas ao perfil demográfico, né? A reforma da Previdência e a reforma política também, que vai servir para aproximar o político, né, o representante político do seu eleitor e também, entre outras coisas, baixar custo de campanha. O ministro Barroso vem tendo atitudes e ações que parece que equalizam bem frentes e defesas de ambos os espectros políticos. Não sei se vocês veem assim. Da mesma forma que ele foi atacado pelas direitas como sendo o ministro do aborto, o ministro aborteiro. Sim. Por outro lado, ele também faz uma declaração dessa, como ele fez em Stanford, exatamente no mesmo dia que o Lula estava associando a contenção econômica do país nos últimos 2 anos pela ação da Lava Jato. Então eu acho que ele falou pontualmente para poder fazer face a nova retórica do Lula. A nova retórica do Lula, que começou a ser adotada sobretudo nessa quinta-feira, com mais ênfase, Edgar, o Brasil piorou economicamente por causa da Lava Jato. Eu acho que é bem pontual o que o Barroso falou. E eu acho que sinaliza também, que foi no mesmo dia também, quando o STF estava decidindo sobre as assembleias legislativas, se podem revogar ou não as prisões de deputados estaduais, porque falta ele votar, né? E a gente imagina que com essa fala de ontem, lá em Stanford, também sinaliza para esse lado, de que ele não vai deixar na mão de deputado tirar toda essa análise que faz um foro judiciário, né? Que seja o Supremo, que seja a primeira instância, dependendo de onde for. Porque, no final das contas, está aí. A corrupção fica muito mais próxima de um deputado que seja, e se for também por prerrogativa, se for também passar isso para frente, pode chegar até a Câmara de Vereadores, né? Vamos lá, eu estive visitando algumas concessionárias da Citroën, queria dividir com vocês, ouvintes do Morning Show, algumas ofertas. Olha aí, hein, está com um sobrando, pensou em comprar um carro? Se liga só no que a gente vai ver agora aqui. Um pouco de aventura para sua rotina? Então presta atenção nessas ofertas. O Citroën Aircross Live 2018, o off-road da Citroën, está com preço imperdível. Com design moderno, robusto, para-brisa tripartite e luzes diurna de LED, o Aircross Live está saindo por apenas R$ 62.990, mais taxa zero só nesse mês.
Olha, é o carro perfeito para você pegar a estrada com a sua família ou com os seus amigos. Ei, e não para por aqui não, você pode dar um upgrade para um Citroën Aircross Shine completíssimo por R$ 75.700 mais taxa zero. Um SUV compacto com novo câmbio automático de 6 marchas e step na tampa traseira. Tudo com 3 anos de garantia e revisão de R$1 por dia. Tá fazendo o que aí parado? Aproveite! E não é só uma Black Friday não, é a oferta do mês Citroën Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. O jornalista e apresentador da Globo, César Tralli, que a essa altura tá gozando lua de mel, teve que responder que não teve jabá no seu casório não, viu? Que história é essa? Carol Ercolim, ele mandou ali, né, inclusive afirmando que tem nota fiscal e tudo, É isso. É o apresentador que garante que é uma pessoa transparente, ética e que repudia insinuações maldosas de que teria trocado, havido troca de favores no casamento dele. O rolo foi que, a gente falou aqui, a Paulinha trouxe, que no casamento dele lá, muitas fotos foram tiradas por ele, por todos os convidados, e sempre tagueando os lugares onde estavam, as marcas que foram usadas, as marcas das roupas, das comidas, enfim, tudo o que rondava esse casamento. E no dia seguinte, a emissora, né, acabou colocando um comunicado alertando que os jornalistas sobre algumas mudanças nas normas de conduta. A Globo, né? A Globo, o que eu falei? A emissora. Não, só para saber. Sim, a emissora Globo, exatamente. Acabou colocando algumas normas de conduta nas redes sociais, que acabou sendo apelidada de Lei Tralli. E a medida da emissora seria uma resposta, portanto, a esses posts. O zum é que essa cerimônia do jornalista teria sido paga por essas publicações, esses public posts. E em resposta, o Tralli fez um desabafo nessa quinta-feira no Instagram, afirmando ter pago tudo em relação à cerimônia e que ele não fez os public posts, as publicações promocionais para divulgar a marca. Então ele falou lá, transparência, minha vida como água cristalina, encantadora do mar das Malvinas, límpida e cristalina, sempre dormi o sono do justo. Então ele vai explicando ali que não tem rabo preso com ninguém, acha que deveria ser respeitado por isso, porque ele tem credibilidade, humildade, generosidade, nunca por barganha, e repudia com veemência insinuações maldosas ou ilações feitas por colunistas de TV de que teria havido troca de favores no casamento dele. Aí ele fala, inclusive, dessa questão dos comprovantes. No meu terno, as alianças, os organizadores do casamento, foi tudo muito bem pago por mim. Eu fiz TED, né? Fiz transações bancárias com nota fiscal e tenho como comprovar isso. Então, tudo isso caiu muito mal. Ele fez essa publicação para dar uma amenizada nessa situação e nesse zum que acabou acontecendo nas redes sociais após o casamento dele e após esse comunicado que a Rede Globo soltou na sequência. Um outro aspecto que a gente pode observar também é de uma notícia que saiu na coluna do Maurício Sticer, falando sobre uma movimentação dentro da Rede Globo em 2018 sobre Galvão Bueno, Kleber Machado e Luiz Roberto, que podem começar a anunciar marcas de patrocinadores durante as transmissões esportivas da Globo, o que seria uma ruptura de uma tradição da Globo que não mistura jornalismo com publicidade. Isso foi confirmado pela emissora e, enfim, seria uma grande mudança ali nesses bastidores, o que seria uma contradição com esse novo comunicado que a Rede Globo fez a partir do casamento do César Tralli com a Tiziana. Falado. Vamos aqui para a reta final do Morning Show, fechando essa semana com uma trilha grandiosa. Agora. Estreou hoje a segunda temporada da série The Crown, da Netflix. Paulinha, se eu não estivesse aqui, já estaria lá fazendo maratona, eu sei. É o que eu vou fazer esse final de semana. E eu também, porque me amarrei na primeira temporada e vou logo ver já, começar a ver a segunda. Bom, pra você que não sabe do que se trata a série, traz aí os bastidores da trajetória da Rainha Elizabeth II. Então, na primeira temporada, a gente acompanhou o casamento, a perda do pai, a coroação, né, a relação dela com Winston Churchill, que era
interpretado magistralmente pelo John Lithgow. E agora, para a segunda temporada, a gente começa em 1956, quando começa a dar problema no casamento, senhor Edgar. Então, a gente acompanhou isso pelos tabloides. Na época, eu enfim, não era viva, mas acho que você que era, Jura? deve ter acompanhado. O que aconteceu, né? Havia boatos aí sobre os problemas dos dois, e agora a gente acompanha pelo lado de dentro, e é isso que é muito legal na série, um ponto de vista diferente a respeito de histórias que a gente já conhece. Vamos dar crédito para a Claire Foy, que é a protagonista, ela tá sempre muito incrível. A irmã da rainha, Margaret, continuará aprontando Edgar, interpretada pela Vanessa Kirby. E a gente vai ter, inclusive, uma coisa histórica que aconteceu, né, que foi a visita do John Fitzgerald Kennedy e da Jacqueline Kennedy, a visita deles lá. No casal real americano encontrando com o casal real britânico. Enfim, eu tô louca pra ver. Tá na Netflix já disponibilizada a segunda temporada de The Crown. Boa! E assim fechamos mais uma semanitas aqui no Morning Show.